Olá, meu nome é Caio Nogueira, eu sou analista de qualidade e treinamento da Witzler Energia e hoje a nossa Universidade Witzler é sobre geração fotovoltaica. Tenha uma ótima aula. Certo, vamos começar então mais uma Universidade Witzler? Bom, hoje então o tema é a geração fotovoltaica, né? O que eu traria aí como motivações para o nosso bate-papo de hoje, para a nossa universidade de hoje? Bom, a gente sabe do crescimento exponencial que a geração fotovoltaica está tendo no Brasil hoje, a contribuição que ela está tendo aí nos últimos 5 anos, o crescimento exponencial da contribuição da geração fotovoltaica. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse seria o principal motivador, o principal assunto aí que a gente vai tratar hoje é dessa popularização que a gente está tendo da matriz dentro da geração brasileira de energia elétrica, tá joia? Então, onde que está se dando essa popularização, né? Em grande parte aí no pessoal de baixa tensão, nos consumidores de baixa tensão, que certamente aí apresentam os maiores índices de factibilidade, de viabilidade econômica para a instalação das placas fotovoltaicas. Por que isso? Vamos lembrar rapidamente, né? Existe uma diferença do preço da energia para consumidores de baixa tensão e para consumidores de alta tensão. Os de alta tensão, como eles são cobrados tanto pela energia quanto pela demanda contratada, bom, então a distribuidora existe aí faz um equilíbrio entre os preços, tá? De forma geral. Já para os consumidores de baixa tensão, que é muito mais granularizado, né? Muito mais pulverizado os consumidores de baixa tensão, que são residenciais, comerciais. Então, para esse pessoal, como só se cobra a energia, a tarifa de energia deles é bem mais alta, tá? Mais ou menos aí o dobro do valor da energia que é cobrado na alta tensão é cobrado na baixa tensão, tá? Então, quando a gente fala que a energia fotovoltaica, né, que esse tipo de instalação vai substituir a tarifa de energia, né? Então a gente está falando de um ganho para baixa tensão assim, muito grande. Eles vão estar deixando de pagar, de fato, aí, 90% mais ou menos da sua fatura de energia elétrica, enquanto os de alta tensão, por mais que eles se livrem aí da TE, né, da tarifa de energia, eles vão continuar pagando a TUSD, vão continuar pagando a parte da demanda, e inclusive dentro da TUSD existe uma tarifação mínima ali, uma tarifação que incide na parte de consumo também desse consumidor final de alta tensão, tá? Então não é tão vantajoso assim para o consumidor de alta tensão a instalação de geração fotovoltaica. Bom, mas ainda assim que eu estou falando da contribuição da fotovoltaica, atualmente, aí eu estou trazendo o dado de agosto de 2022, atualmente aí cerca de 3,5% da capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil é de matriz solar, né, de geração solar, portanto a significância ainda é baixa, tá? Porém a gente vem encontrando esse valor crescendo ano a ano de forma bastante significativa, por isso a relevância do tema, por isso a relevância desse bate-papo nosso de hoje, tá joia? Então eu trouxe aí tanto um gráfico do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para mostrar a representatividade da geração solar, assim como eu trouxe aí um recorte de uma manchete falando sobre novas linhas de financiamento de bancos privados aí para consumidores finais, para consumidores de baixa e alta tensão, para que eles possam aproveitar também da energia fotovoltaica, visto que é um investimento de alto custo, né? Normalmente pesa no bolso do consumidor o investimento inicial. Então os bancos aí, grandes players do setor financeiro brasileiro, estão entrando também no jogo da energia elétrica, tá? Estão entrando aí no incentivo à geração fotovoltaica. Então, feita aí essas motivações iniciais nossas aí, vamos prosseguir para os tipos de energia solar, né? Eu vim falando até agora de fotovoltaica, porém é importante a gente ter essa distinção da geração solar térmica para a fotovoltaica em si, para a gente entender aí esses dois tipos de aplicação que nós temos para a geração solar. Então vamos começar, né? Eu trouxe uma imagem aí que seria o versus de uma com a outra. À esquerda nós temos a energia solar térmica, que ela vai ser composta aí pelo boiler, né, pelo misturador,
e também pelas placas coletoras de energia solar. E da direita nós temos a fotovoltaica, que vai ser aí placas de semicondutores, né, feitas aí de semicondutores, que elas vão estar focadas aí na condução de energia elétrica, na condução de corrente elétrica, melhor dizendo, e vai ser composta aí pela string box, pelo inversor, mas isso tudo são termos que a gente ainda vai passar por eles ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, sem mais delongas, né, o que seria a térmica? Vou passar de forma breve sobre ela, porque não é o objeto da nossa discussão de hoje. Mas o que é energia solar térmica? É aquela que é utilizada em larga escala pela parte residencial, tá? Ainda que tenha uma aplicação industrial, ela é bem mais popularizada no meio residencial, que ela é feita para substituir a resistência elétrica. Então ela vai fazer esse papel aí de aquecimento do sistema hidráulico, da água que está passando ali por dentro da encanação residencial. Então essa vai ser a aplicação da energia solar térmica no âmbito residencial. Vamos ver rapidamente aí o esquemático à direita. Nós temos aí os coletores solares, que são essas placas bastante escuras, tá? Que elas vão estar focadas de fato na absorção da incidência solar mais para a parte de calor, então ela vai estar, o design dela é justamente para coletar calor da energia solar, então ela está coletando aí esses raios solares, está aquecendo a água ali que está conectada no encanamento próximo a ela e está fazendo aquele misturador, né? Está utilizando aquele reservatório térmico que está desenhado aí no esquemático, que ele vai estar responsável aí por armazenar essa água quentinha aí que está saindo do coletor térmico, tá? Então no reservatório aí vai estar sendo feita essa mistura e vai estar conectado diretamente tanto a chuveiros quanto as pias da casa, tá? Então vai estar todo conectado ao sistema hidráulico da residência, enquanto a caixa d'água vai estar responsável ali por fazer esse balanço, né, por estar jogando uma água fria aí para o sistema, para que ela seja aí aquecida pelo sistema térmico e poder fazer um fluxo saudável aí da água dentro do sistema hidráulico da residência, tá joia? Então, em linhas gerais aí, energia solar térmica, ela vai estar focada no aquecimento de água nesse aspecto residencial. Então, outro tipo de aplicação para ela também, na parte industrial, por exemplo, secagem de grãos, por exemplo, utilização dessa energia solar térmica para aquecer um fluido, que normalmente costuma ser a água, né? Ou aquecer um gás, para que ele seja utilizado na parte de secagem, tá? Então, muitas vezes a aplicação que a gente vai ter para a solar térmica também vai ser essa parte industrial na parte de secagem, tá joia? Quais são os componentes de um sistema solar térmico? Vamos lá. Coletores solares, como eu havia falado, que são essas placas que até se parecem, né, com a fotovoltaica, mas são bem mais escuras, têm um design físico diferente, voltado muito mais aí para a parte de coletar o calor, tá? A fotovoltaica não vai estar voltada para calor, mas sim a térmica vai estar focada muito mais em segurar o calor que está incidindo ali sobre ela. Então esses são os coletores solares. Nós vamos ter, acabei de falar, né, sobre o reservatório térmico, né, ou o boiler. Você pode adotar as duas nomenclaturas, que é justamente esse reservatório, parece uma caixa, né, um cilindro que fica conectado ali, justaposto ali às placas solares térmicas, tá joia? Então vai estar conectado ali para armazenar essa água e utilizar o aquecimento das placas para poder devolver uma água quente aí para o sistema hidráulico da casa. E de fato o circuito hidráulico, né, é todo o encanamento, apoio energético. O que vem a ser isso, né? Seria a utilização ou de gás ou de resistência elétrica mesmo para poder complementar uma possível falta de incidência solar naquele dia, naquela semana. Ou seja, o sol não deu conta de esquentar a água, poxa, eu vou complementar então com a resistência, vou complementar com o aquecimento a gás na minha residência. Então não dá para depender só da incidência solar muitas vezes, é importante ter esse complemento, esse apoio energético para acabar de fornecer essa água quentinha aí para a residência, tá joia? E uma central de controle, né, para você ter um display, para você ter uma central de informações, para poder estar controlando e verificando de fato o funcionamento desse sistema
solar térmico, tá joia? Então, acho que chega aí de solar térmico, vamos de fato aí para a fotovoltaica, tá? Que é o nosso objeto de estudo hoje. Trouxe à esquerda uma imagem clássica que a gente vê por aí nas casas, né, nos telhados, que nós vemos essas placas azuis aí com contornos em branco, que justamente aí compõem o que a gente vai chamar de painel fotovoltaico, que eles normalmente vai estar instalado aí nos telhados das residências. Lembrando, né, não pode haver sombreamento, a gente não pode haver aí um desperdício da incidência solar nesse material, para que seja de fato aí instalado de forma inteligente, de forma a aproveitar toda a incidência solar sobre esse telhado dessa residência, tá? Então aí a imagem à esquerda, né, ela está muito bem exemplificando essa instalação de um sistema fotovoltaico, e a imagem à direita eu trouxe mais para uma parte conceitual, para a gente entender aí a nomenclatura de quando a gente estiver falando de célula fotovoltaica. Quando a gente estiver falando em célula fotovoltaica, é somente um quadradinho, é somente a instância mínima, é o item mínimo daquele sistema fotovoltaico, que é de fato somente aquele quadradinho que está operando ali. Então vamos lá, se a gente conectar várias células fotovoltaicas, que é que a gente tem um módulo fotovoltaico, que aí de fato já é, vamos dizer assim, um conjunto de colunas e linhas, né, de células fotovoltaicas. E se nós associarmos vários módulos em série ou em paralelo, né, depende aí do intuito da instalação elétrica, nós teremos um painel fotovoltaico. Isso falando somente das placas, tá? Falando somente desse aspecto físico que vai estar instalado ali no telhado da residência ou do comércio. Quando a gente estiver falando do sistema fotovoltaico, utilizando a palavra sistema, aí eu vou estar englobando string box, vou estar falando do quadro geral de distribuição, que vai estar associado a esse sistema fotovoltaico. Vou estar falando do inversor, que ele vai ter um papel fundamental na operação do sistema fotovoltaico. Então, assim, por hora, vamos entender. Célula, módulo e painel. Aí eu fui da menor instância, né, da célula, poxa, só daquele quadradinho azul, para o painel fotovoltaico, de fato, que é todo o conjunto de células e módulos fotovoltaicos. Tá ok? Vamos lá, de fato, agora para o funcionamento, para um exemplo prático do que seria a conversão da energia solar, né, da incidência do raio solar, até a utilização no eletrodoméstico de uma residência. Então aqui eu vou estar falando da geração distribuída, estou falando da geração junto à carga de um consumidor final, tá ok? Então vamos lá, partindo do Sol, que é o começo de tudo, ele está incidindo aí nessas setas laranjas, é um dia bastante claro, né, bastante sem nuvens no céu aí, é um dia de bastante incidência. Então essas placas fotovoltaicas, né, elas estão recebendo aí essa incidência solar e estão transformando aí, né, olha só essa setinha amarela que está correndo aí até aquela caixinha vermelha. Então essa setinha amarela está indicando ali, ó, energia produzida em corrente contínua. Então vamos imaginar uma linha reta, tá? É um nível constante de energia que está sendo produzido ali. Beleza. Então essa energia ela está chegando até aquele quadradinho vermelho. Tem uma setinha indicando o nome dessa caixinha vermelha, que ela é fundamental para a operação do sistema fotovoltaico, que é o conhecido, né, inversor. Ali está escrito inversor grid tie. O que é grid tie? Né? Numa tradução livre, seria conectado à rede. Tá? Então a gente vai estar falando de um sistema que ele vai estar ainda conectado à rede de distribuição, que é o famoso on-grid, que é o quê? Na rede, uma tradução livre. Né? Então a gente está falando de um sistema on-grid, porque logo menos a gente vai ver a contribuição, né, a complementação da rede de distribuição, que está conectado, que está tendo aquela linhazinha azul ali mais à direita na imagem, tá joia? Então vamos por partes. A setinha amarela está gerando uma energia elétrica de forma contínua, tá? É uma linha reta, porém depois que passa pelo inversor, já está indicado ali uma seta verde, tá? É um caminho que está escrito em verde, que aí de fato está chegando até os eletrodomésticos através do quadro de distribuição,
que é aquela caixinha com um triângulo amarelo ali dentro da casa, tá? Então o que é essa caixinha verde? Ela sendo transformada de corrente contínua para corrente alternada, desculpa. Então, passando ali, corrente contínua, passa pelo inversor, ele faz o seguinte, ao invés de manter um polo positivo e negativo, é feita a alternância, tá? É feita a alternância entre positivo e negativo, formando uma corrente senoidal, que a gente fala, que é uma corrente com picos positivos e negativos, só para indicar a ordem, tá? O movimento de elétrons que está correndo ali dentro daquele eletroduto, ali, daquele fio, daquele cabo. Não se preocupe com relação a positivo e negativo, tá? Só para entender que sai de uma forma de onda, que sai de uma forma de energia elétrica, que é aquela constante, que é aquela corrente contínua, para corrente alternada, que vira aí duas montanhas, tá? Uma para cima e uma para baixo. Logo menos aí a gente vai ver a indicação desse desenho de energia, tá ok? Só para entender que a função do inversor, ele está de fato transformando uma energia contínua, que é igual àquela da pilha, tá? Que sempre tem um polo positivo e um negativo, para transformar num tipo de corrente que é utilizada na tomada, tá? Que é utilizada ali no ponto de energia, que são ali os dois buraquinhos da tomada, né? Hoje em dia a gente tem os 3 buraquinhos, mas vamos lembrar daqueles 2 principais, que é o positivo e o negativo, que eles se invertem ali a todo momento. E aí, de fato, é onde estão ligados televisões, lâmpadas e assim por diante, os eletrodomésticos que nós temos em casa, tá joia? Então esse é o caminho aí até o eletrodoméstico. O que acontece quando chega a noite, né? Quando chega a noite, a gente não tem mais a geração fotovoltaica, não tem mais a incidência, e aí a gente vai precisar complementar com a rede de distribuição, ou seja, vai precisar puxar energia do poste, né? Que a gente fala, pô, tá puxando energia lá da concessionária, da distribuidora, no período da noite, tá? Num período que você precisa complementar a sua geração distribuída, né? A sua geração junto à carga. Então a gente tem essa linha azul indicando justamente aquele apoio energético, tá? Se a gente tinha um apoio térmico no sistema solar térmico, aqui a gente tem o apoio energético, tá? O apoio elétrico. Ou seja, existe uma complementação. A fotovoltaica não foi suficiente para cobrir o dia todo, né? Porque a gente não tem sol o dia todo. Então a gente pega a energia da distribuidora durante esse período da noite e complementa, caso necessário, certo? Então esse é o caminho aí da energia elétrica dentro de um sistema fotovoltaico, a transformação aí da incidência solar através das placas fotovoltaicas, chegando até o eletrodoméstico e, se necessário no período da noite, complementa-se com energia da distribuidora. Agora, esse segundo esquemático que eu trouxe aqui, geração centralizada, ou seja, uma que a gente costuma dizer, né, é aquela fazenda solar, por exemplo. Então vamos pegar num ponto isolado um ponto geográfico isolado e vamos colocar um monte de painel fotovoltaico ali. Vamos encher ali aquele espaço, aquela fazenda e vamos jogar na rede de distribuição diretamente, tá? Então não vai ter a geração junto à carga, vai ter um ponto de geração isolado que vai contribuir para o sistema elétrico daquela região através de um ponto ali da distribuidora, tá? Então qual que é o caminho da energia elétrica para esse formato de geração? Olha só, mais uma vez, incidência de raio solar, transformação em eletricidade. Agora nós temos aí, né, o que eu havia falado sobre o papel do inversor. Olha só que interessante, logo abaixo da palavra inversor, nós temos um desenho ali que é uma reta, né, uma retinha laranja, se tornando ali uma ondulação laranja também, que é justamente aquela transformação que eu havia falado de uma corrente contínua para uma corrente alternada. Então, o inversor, de fato, ele está fazendo esse papel de transformar contínua em alternada. Beleza, transformou contínua em alternada. O que a gente aprendeu aí nos últimos encontros, aí, tanto na Universidade Wietzler quanto nos treinamentos que a gente vem assistindo? Que para uma menor perda no sistema, né, uma menor perda na transmissão de energia elétrica, o que nós fazemos? Instalamos uma subestação elevadora, juntamente ali à geração, ou seja, vai elevar bastante o nível de tensão que está sendo fornecido ali, para que haja uma diminuição da corrente, do nível de corrente,
e assim esquente menos os cabos e a gente perca menos energia ao longo do caminho, tá bom? Então é para isso que serve uma subestação elevadora, que é o que está escrito posto de transformação ali naquela caixinha cinza do meio do caminho. Então ali está servindo justamente para uma ondulação menor se tornar uma ondulação maior e assim a gente perca menos energia ao longo do caminho, tá joia? Então logo depois nós temos ali, né, corrente alternada alta tensão, ou seja, alta tensão, diminuição das perdas, tá? Posto de entrega, ali a gente já está falando da conexão, né? Vamos imaginar que agora passou do linhão que a gente vê lá na estrada, que a gente vê enquanto a gente está viajando de carro por aí, nós vemos os linhões aí no meio da estrada, então saiu dos linhões e vai chegar numa subestação, vai chegar numa cidade, por exemplo, em que a gente não pode utilizar mais um nível de alta tensão. A gente já precisa baixar para média tensão para acabar de distribuir dentro da cidade, tá joia? Para que de fato aí a gente tenha uma proteção mais consciente dessa energia elétrica dentro de uma cidade, tá? Então a gente já tem o posto de entrega aí como uma subestação de entrada dentro de uma cidade e aí de fato vai ter a rede pública, ou seja, de fato vai espalhar a energia aí para os consumidores finais, tanto aí que nós temos as casinhas verdes aí ao final desse desenho indicando a utilização daquela energia gerada pela fotovoltaica, pela fazenda solar lá no início. Então tem todo esse caminho da energia elétrica para percorrer e chegar até o consumidor final a partir de uma geração centralizada de energia fotovoltaica. Tá ok? A aplicação de fato da fotovoltaica é para geração de energia elétrica, componentes de um sistema fotovoltaico. As placas de fato, né, as placas fotovoltaicas, string box, o que é isso aqui que eu não tinha falado até então? String box é um sistema de proteção, basicamente, tá? Ele vai estar protegendo a parte de corrente contínua que eu havia falado, até antes de chegar ali no inversor. Normalmente nós temos uma string box para a parte de proteção do circuito, tá ok? Logo depois a gente já tem esse inversor que vai mudar a forma da energia, né? Vai sair de contínua para alternada, conectores e cabeamento em geral para poder conectar esse sistema fotovoltaico à rede elétrica aí da sua residência ou do seu comércio. Estruturas de fixação em base sólida, lembrando, né, muitas vezes esse é um porém no momento de uma instalação, seja aí numa residência ou numa indústria, tá? Porque aqui a gente está falando de reforço estrutural. Se a gente estiver falando de uma indústria ainda mais, a gente vai estar falando de uma quantidade de placas, de módulos muito elevadas, uma quantidade bastante generosa, o que vai ser necessário muitas vezes um reforço na estrutura física desse consumidor final. Então muitas vezes aqui acaba esbarrando numa questão econômica para que seja feita uma reforma, para que seja feito um reforço estrutural para que aguente as placas no telhado, tá bom? E aí por final eu deixo aí como indicação a central de controle e visualização do funcionamento dessa energia solar, tá bem? Dúvidas frequentes que eu também elenquei aqui, né, com relação à temperatura. Poxa, o que a gente sempre se pergunta, né, se eu for numa cidade aí brasileira que fica próximo aí de grandes centros de temperatura, tá? Cidades muito quentes ou muito secas, né? Brasília, Cuiabá, poxa, máxima de 40, 41 graus, comparado a Bauru, por exemplo, que eu estou gravando aqui esse conteúdo. Bauru, hoje aqui a gente amanheceu com 25 graus. Será que lá eu vou ter um rendimento, vou estar gerando mais energia do que em Bauru, né? Se a gente fosse fazer um comparativo no mesmo dia, de uma mesma orientação das placas, né? Se a gente fosse fazer um versus entre as cidades, né? Onde que vale mais a pena? Então isso aí é uma dúvida frequente, isso aí muitas vezes a gente acaba caindo numa ideia errada de que a temperatura é diretamente proporcional à geração fotovoltaica. E isso não é verdade. Por quê? Vamos por partes. Vamos sempre ter em mente, né, que calor em eletricidade, né, em geração de energia, sempre é sinônimo de perdas. Vamos sempre lembrar disso. Calor é algo ruim. Quer dizer que a gente está dissipando energia de alguma forma. Isso não é desejável dentro de um sistema elétrico.
Vamos pensar que esse calor excessivo, essa temperatura elevada, ela vai agitar os elétrons de uma forma indesejada. Então vamos pensar num condutor, né? E esses elétrons aí estão andando dentro desse condutor de uma forma ordenada. Se a gente começa a esquentar muito esse fio, esse cabo, ele vai começar a se chocar contra a parede desse conector, vai começar a se movimentar de uma forma indesejada lá dentro. E isso vai gerar um aquecimento dentro do condutor, e aquecimento é perda de energia. Então isso é extremamente indesejado para um circuito elétrico, tá joia? Então vamos derrubar esse mito logo aqui, de que temperatura elevada não é sinônimo de geração fotovoltaica elevada, tá? Essas coisas elas não se conversam de uma forma direta. Tanto que a gente vai encontrar, inclusive, nos dados de placa, né, nos dados da construção do sistema fotovoltaico, vai estar lá a temperatura ambiente, temperatura padrão de operação daquele sistema fotovoltaico, que é onde ele vai ter o maior rendimento, a maior geração possível dentro daquela faixa de temperatura. Caso a temperatura ela exceda aquela faixa, ele vai ter indicando lá a perda de rendimento, conforme a temperatura for subindo unitariamente, por exemplo. Então, cada datasheet, né, que a gente fala, que são o papel com os dados técnicos da placa, lá vai ter essa curva ou essa tabela indicando uma perda de rendimento conforme a temperatura vai se elevando, tá joia? Então vamos derrubar esse mito aí logo de cara. Uma segunda dúvida que normalmente aparece, que eu gostaria de trazer aqui, é o on-grid versus off-grid. O que são esses dois conceitos? O on-grid foi o que a gente havia falado naquele exemplo da residência. Ou seja, está conectado na rede, existe o complemento da rede. O off-grid vem ser o quê? O off-grid vem ser desconectado da rede. Mas se a gente está falando de desconexão da rede, não haverá o complemento da rede elétrica. Ou seja, precisa ser um sistema autossuficiente. Como a gente consegue isso com a geração fotovoltaica? A gente consegue isso através de armazenamento de energia. Então não dá para simplesmente utilizar a energia solar à noite e ficar sem energia elétrica. Perdão, não dá para gerar energia solar de dia, né, e ficar sem energia elétrica à noite, tá? Então o que é feito? É feito o armazenamento da geração elétrica ali durante o dia, tá? Da geração fotovoltaica. Então vai consumindo em tempo real e o excedente vai sendo armazenado num banco de baterias. Então esse banco de baterias é acionado no período noturno e complementa a utilização de energia elétrica para aquela residência. Ou seja, é um sistema autônomo, não precisa de complemento da distribuidora, portanto, se justifica o off dessa palavra, tá? É o off-grid, é o desconectado da rede, portanto, um sistema autônomo, portanto, um sistema mais caro, tá? Então, é preciso ter isso em mente. Será que vale a pena eu investir mais, colocar mais dinheiro no investimento de um sistema off-grid ou de um sistema on-grid, que eu vou colocar menos dinheiro, porém eu vou ter ainda a complementação da rede de distribuição? Então existe esse estudo de viabilidade também para cravar aí, para poder trazer qual é a melhor opção para esse consumidor final, certo? Para caminhar aí para o final do nosso bate-papo de hoje aqui da universidade, não tem como a gente falar em geração fotovoltaica aqui dentro do grupo Witzler sem a gente falar da Meva, tá? Que vai ser aí o nosso braço em geração distribuída para os próximos anos aí, tá? Vai ser a terceira empresa do grupo Witzler que vai estar entrando na geração distribuída para os consumidores de baixa tensão. Deixo como recomendação aí a leitura do nosso artigo que saiu no canal Energia, uma central de informações aí sobre o sistema elétrico brasileiro, e nós figuramos ali dentre as manchetes, tá? Então eu deixo como sugestão aí a leitura desse artigo que apresenta a Meva Energia para o nosso ecossistema de energia elétrica brasileiro aí como a terceira empresa do grupo Witzler e responsável por essa parte de geração fotovoltaica. Tá joia? Então deixo aí como essa recomendação. Uma outra recomendação foi essa bibliografia que eu utilizei. Eu tenho a versão física aqui, caso eu consiga chegar até você de uma forma física, aí eu consigo trazer esse livro aí para você, te emprestar, bater um papo sobre ele, a gente consulta ele, porque tem bastante
bastante exemplos práticos, bastante conceitos aí que vão dar respaldo para a gente tirar uma dúvida pontual, tá? Então eu acho que é bastante relevante a indicação dessa bibliografia também. Nós temos ela disponível aí para comprar em Amazon, para comprar pela internet aí, então fica à vontade para adquirir esse exemplar aí, esse livro que eu achei bastante relevante e bastante aplicável ao nosso dia a dia dentro do Grupo Wietzler. Bom, essa foi mais uma Universidade Wietzler. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.